Boa noite para todos. Isto aqui, esta casa que nos recebe, é um centro espírita. Isso aqui é um centro espírita. E o que é que a gente vem no centro espírita para aprender? O que é que a gente aprende na casa espírita? Quais são as informações, o conhecimento que o espiritismo vem e traz para nós? O que ele nos permite conhecer? O que a gente aprende aqui? Quais são as notícias? O que a gente, chegando num centro espírita, o espiritismo nos ensina? Por exemplo, reforma íntima. Reforma íntima. Quem dá mais? De onde viemos? De onde viemos? Para onde vamos? Que mais? Só? Reencarnação. Uma coisa importantíssima para nós. Esse princípio é um princípio que muito bem define o que é o espiritismo, porque a reencarnação é a chave da explicação para uma série de coisas na nossa vida. Porque se eu achar que eu só tenho uma vida, a minha visão das coisas é totalmente diferente. Se eu achar que eu só tenho uma vida, eu vou achar que Deus é injusto. Eu vou achar que uns têm mais do que os outros, que Deus favorece uns e outros ele parece que pesa mais a mão em cima. Parece que o mundo é muito injusto, e a reencarnação aparece nesses nossos estudos como a chave para a explicação de uma série de coisas, para que a gente entenda, Jandira, por que as coisas da nossa vida são do jeito que são. Por que eu sofro de um jeito e o outro sofre de outro? Por que a gente não é totalmente igual? Então a reencarnação, dentro da doutrina espírita, é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque é ela que vai conseguir explicar para nós uma série de coisas. Mas tem outras coisas que a reencarnação não consegue explicar sozinha. Tem outras coisas que o espiritismo nos ensina, que também são muito importantes e que constituem a base daquilo que o espiritismo ensina para as pessoas. Além da reencarnação, o que é que nós temos mais de informação que o espiritismo nos dá? Quem dá mais? Boa, Felipe, muito bem. Vai. O que é que o espiritismo ensina? Além de reencarnação, tem mais alguma outra coisa? Só isso? Vida após a morte. Espetáculo. Vida após a morte. Isso, gente, é uma coisa maravilhosa, sabe? Porque tem uma frase até de Emmanuel, que eu acho muito bonita sobre isso, em que Emmanuel diz assim: mais forte do que a perda de um filho, só há uma coisa: a certeza de que ele permanece vivo. É a única coisa que pode ser mais forte do que a perda de um filho. Porque a perda em família é um negócio muito ruim. Você perder um ente querido que você ama é muito ruim. Quando você perde pai e perde mãe, como é que chama a pessoa que perde mãe ou perde pai? Como é que chama? Órfão. Isso mesmo, órfão. E quando a gente perde marido ou esposa? Viúva, isso. E quando perde filho, qual é o nome? Tragédia. Específico, não sei.
É tanta dor que não tem nome. Não tem nome. Quando perde sogra, é uma outra coisa espetacular, né? Você sabe que dizem, né, que a pessoa mais sortuda do mundo foi quem? Adão. Porque não teve sogra, né? Nem desde o começo. Mas a perda em família é uma ferida muito grande, porque a gente, quando perde alguém muito próximo de nós, dentro de casa, a gente demora muito a se recuperar. Tem algumas pessoas que até mesmo atravessam o resto da existência sem conseguir se recuperar. Eu conheço algumas pessoas que perderam seus entes queridos e não conseguiram mais retomar a vida. A pessoa cai num processo depressivo, cai numa tristeza tão grande, cai numa angústia, Júlio, que o cara não consegue, não retoma mais o emprego, não retoma mais a vida, o casamento se esfacela, se revolta contra Deus, adoece. Gente, é ser um quadro de muita tristeza. E o Espiritismo vem, não é isso, Ritinha? O Espiritismo vem e abre para nós uma informação extremamente preciosa de que existe vida após a morte, de que a morte não vai acabar com a nossa história, como não acabou com a história dos nossos entes queridos, que os nossos entes queridos continuam vivos. E o que é mais interessante que o Espiritismo fala, que as pessoas depois da morte, elas não somente existem, elas vivem. O Espiritismo não fala que a gente existe após a morte, ela diz que a gente vive após a morte. Viver após a morte é saber que neste momento que nós estamos aqui, nesse momento, os nossos entes queridos que já partiram antes de nós, nossos pais, nossos irmãos, esposos, filhos, até sogra mesmo, todos aqueles nossos entes queridos que já partiram, nesse momento, estão vivendo experiências. Eles não estão simplesmente vegetando no mundo espiritual. Eles estão vivendo, estão conversando, estão aprendendo, estão se relacionando. Então, a vida no mundo espiritual, naquilo que o Espiritismo nos diz, ela é tão pujante, ela é tão viva, ela é tão cheia de experiências, como é a experiência do lado de cá. No livro Nosso Lar, na introdução, André Luiz chega a dizer assim: dizer que as pessoas na Terra nascem, respiram, crescem e depois morrem, é muito pouco para definir o que é a vida entre os homens. Se fosse assim, o que é viver na Terra? A pessoa nasce, respira, cresce e depois morre. É muito pouco para dizer o que é, né? Porque a gente toma ônibus, né, minha filha? Compra gás, briga com o vizinho, conhece uma pessoa, se apaixona por A, depois se apaixona por B, depois se apaixona por C, depois por D, né? E aí você vai tendo todo um conjunto de experiências que dizer só que a gente nasce, respira, cresce e morre é muito pouco. Então ele diz, dizer que a vida na Terra se restringe a nascer, respirar, crescer e morrer, é a mesma coisa que dizer que existe simplesmente sobrevivência da alma. Não é. Existe vida do lado de cá, com toda a abundância que a vida pode ter. E isso é muito interessante. É um ensinamento extremamente precioso, porque você saber que seu parente vive é muito consolador. É extraordinário você saber que o filho que partiu continua vivo e que no momento em que as coisas assim se derem, a gente vai poder se reencontrar, vai poder se rever. Então esse princípio espírita, ele é muito importante. Que mais o Espiritismo ensina? Um de cada vez, então eu me confundo. Todo mundo assim junto, eu não consigo ouvir.
Que mais? Justiça divina. Esse é um negócio muito legal. O Espiritismo fala que existe uma coisa genial chamada justiça divina. E diz o Espiritismo que a justiça divina, ou seja, a justiça de Deus, nunca falha. Por que a justiça de Deus nunca falha? Isso era uma pergunta. Porque Ele é justo. Tá, e por que Ele é justo? Que vê todas as coisas. E por que nunca falha? Porque é perfeito. Lindo. Por que a justiça de Deus nunca falha? Ela pode até tardar, mas ela não falha. Cadê o Wilson? Hã? Sim, mas por que a justiça de Deus não falha? Podia falhar de vez em quando, uma outra, né, assim. Deus dá uma cochilada e tal. Exatamente. A doutrina espírita diz que a justiça de Deus não falha, porque ninguém é julgado por ninguém fora de nós. Segundo o Espiritismo, nós somos julgados pela nossa própria consciência, porque você sabe o que você fez de certo e de errado. Se eu for julgar você, eu vou dizer, não, mas você, Felipe, você é... Não, mas eu vou te dar uma pena aí, você vai ficar aí... Vai ficar 5 anos, pronto. Vai ficar 5 anos... É um juízo de fora para dentro. E o Espiritismo diz, não existe juízo de fora para dentro. O juízo verdadeiro é de dentro para fora. Porque eu sei o que eu faço, eu sei o que eu fiz, eu sei a extensão do meu erro e a extensão do meu acerto. A gente às vezes vê uma mulher que toma conta dos filhos, e a gente assim, nossa, mas fulana é uma mãe maravilhosa. Você vê, olha, a menina está sempre arrumadinha, gente, está sempre cuidadinha, sempre bonita, sempre cheirosinha, sempre de Maria Chiquinha, vestidinho todo arrumadinho. Nossa, essa mãe, olha, eu tiro o chapéu para ela. Essa é uma mãe maravilhosa. Então vá ser filha dela para ver como é que é. A menina, coitadinha, não pode nem sentar. Não senta, menina! Sai! Aí vai botar a Maria Chiquinha, puxa! Chega os olhinhos da bichinha, fica esticado, de tanto que estica para poder botar aquelas Maria Chiquinha na cabeça, que a pobre não pode tirar. É uma vigilância o tempo todo, não pode pegar em nada, tudo que pega a mãe briga, bate, apanha, e parece uma águia em cima. Mas é isso mesmo. Nós de fora poderemos ter um juízo sobre essa mãe, mas ela sabe até onde ela está certa e a partir de quando ela começa a ficar errada. Por quê? Porque a justiça divina não está do lado de fora, ela está do lado de dentro de cada um de nós. E é essa descoberta de que nós não seremos julgados de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, que faz toda uma revolução dentro das nossas vidas, no entendimento do que seja viver. Porque a gente fica assim, ai meu Deus, tomara que ninguém esteja vendo. Que ninguém está vendo? Você está vendo. Você está vendo. Tem uma história que contam, que a história de Rabino, né? Acho que dois judeus estavam viajando na estrada, e aí viram uma árvore cheia de frutas. Aí quando eles viram a árvore, o que estava dirigindo parou, aí o outro disse, parou por quê? Vamos pegar essas frutas aqui. Ele disse, mas essas frutas é da árvore, do cara aqui. Sim, mas a árvore está aí, a gente aproveita, pega só algumas e leva. Aí ele disse, olha, eu acho que isso aí não é certo não. Então, mas vamos fazer. Aí ele parou o carro, desceu e disse para o outro assim, eu vou tirar as frutas. Se aparecer alguém que esteja vendo, você grita, estão vendo, e aí eu paro e venho. Aí o outro, então tudo bem, vai. Aí o outro foi, saiu, pegou um pedaço de pau para derrubar as frutas.
Quando ele fez o primeiro movimento para bater na fruta, o outro gritou: estão vendo, estão vendo. Aí o outro parou: onde? Aí disse: o nosso coração está vendo. Não precisava ninguém estar vendo. O nosso coração está vendo. Então você vai levar dentro de você, nós vamos levar dentro de nós as nossas próprias sentenças. E aí na hora de dar o tempo da pena, Felipe, não é ninguém que vai dizer: vai ficar 5 anos aí, depois 5 anos, mas quem garante que 5 anos vai me mudar? Se o juízo fosse de fora para dentro, o tempo poderia errar. E como a justiça divina nunca erra, quem dá o tempo é o próprio indivíduo, é ele que diz: não, eu ainda não perdoei, não, eu ainda não me sinto justificado diante de mim mesmo pelo que eu fiz, então eu mesmo não me permito, porque eu mesmo faço a minha própria condenação e faço a minha própria absolvição. Quando eu sinto que eu já me liberei da culpa, eu mesmo me liberto. Então isso é uma coisa extraordinária que o Espiritismo possui. No fundo, o Espiritismo possui vários princípios fantásticos. Um princípio também maravilhoso que o Espiritismo tem é a questão da mediunidade, porque saber que um filho não morreu e que ele continua vivo é muito bom, mas é maravilhoso saber que ele não simplesmente não morreu, como ele convive conosco. Você saber que os espíritos podem manter contato, que o nosso pai, a nossa mãe que já desencarnou, pode estar perto de nós, que os nossos amigos podem estar perto de nós, que as pessoas com quem a gente teve relação podem estar perto de nós, isso é muito bom. Como também é motivo para a gente ficar bem esperto, saber que se eu faço mal a alguém, esta pessoa depois da morte pode ficar perto de mim. Do mesmo jeito que é bom para um lado, pode ser ruim para o outro. Então é para a gente ficar esperto. Aquela coisa de dizer o seguinte: não, fulano está me incomodando muito, acho que eu vou dar um jeito nele. E aí vou mandar fazer fulano. Você manda fazer fulano, é mandar fazer, Luiz? Como é que faz? Manda fazer, manda passar, manda passar o sujeito, na expectativa de que matando a pessoa está liberado. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec até usa uma frase para isso, em que ele diz: é falso o raciocínio que diz: morto bicho, morto veneno. Não é verdade. Você mata o bicho, mas o veneno não morre. Quando você tem uma pessoa que você odeia e você se vinga nessa pessoa e mata essa pessoa, na sua cabeça você está livre dela, porque ainda diz assim: esse não faz mal a mais ninguém, né? Esse aqui não vai mais fazer mal a ninguém. E aí enterra o cara. A ninguém enterra, porque a mim vai fazer um bocado, pode não fazer mal aos outros, mas a mim eu estou enrolado. Então a mediunidade, ela nos revela essa relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Então há um mar de informações, há um mar de conhecimentos sobre o que é a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a justiça divina, sobre a mediunidade, sobre todas essas coisas que promovem uma transformação assim das nossas vidas, da gente entender a vida por uma maneira completamente diferente. Mas qual desses ensinamentos é o mais forte de todos? Isso era uma pergunta. A reencarnação. Você está muda, minha filha? A reencarnação. Realmente a reencarnação. A reencarnação eu enxergo ela como uma grande chave. Porque assim, sem a reencarnação a gente tem uma leitura de mundo. Com a reencarnação é uma outra leitura de mundo completa. É impressionante a mudança de vida, mudança de visão que você tem com a reencarnação. Você está certo.
Mas eu tenho uma coisa para dizer surpreendente. Tem uma coisa mais forte do que isso. Segundo aquilo que o Espiritismo diz, mais forte do que a imortalidade da alma, mais forte do que a reencarnação, do que a justiça divina, do que a lei de causa e efeito, do que a mediunidade, do que vocês quiserem dizer, é o que, Ari? Dou-lhe uma. A reforma íntima, meu filho, que você falou. A reforma íntima é a coisa mais importante que o Espiritismo tem para dizer. Aí a gente diz assim, ué, mas se é tão importante, por que ensina a reencarnação? Porque bate tanto na tecla da reencarnação. Por que bate tanto na tecla da mediunidade? Por que o Espiritismo fala tanto disso? O objetivo do Espiritismo falar dessas coisas é para nos convencer que a gente tem que mudar. Porque o objetivo do Espiritismo não é ensinar a reencarnação. A gente se engana se acha que o Espiritismo existe para nos ensinar que a gente tem que saber o que é o mundo espiritual, o que é a reencarnação, sobre mediunidade. Isso é muito importante saber, mas não é o que salva. Conhecer a reencarnação não vai nos salvar. Conhecer a mediunidade não vai salvar ninguém. Entender o mecanismo da lei de causa e efeito da justiça divina também não salva ninguém. O que vai salvar é eu interpretar na minha vida aquilo que eu sei. Porque eu posso saber da reencarnação, e dizer o seguinte, eu sei, mas eu vou fazer. Eu sei que se eu odiar fulano, corre o risco dele nascer como meu parente. Mas eu vou odiar ele mesmo assim, vou me vingar dele. Então o conhecimento não me serviu. Porque o mais importante é a nossa mudança, é isso que é o importante. Ninguém vai chegar lá no mundo espiritual depois da morte e perguntar, e aí, você estudou reencarnação, meu filho? Foi? Beleza, então vou marcar aqui um pontinho para você. Estudou lei de causa e efeito também? Muito? Pouco? Muito? Muito, então beleza, mais um pontinho. Não é isso. A pergunta é, o que foi que você fez com o tempo que você teve na Terra? Quanto bem você espalhou? Quantas lágrimas você secou? É isso que é o importante. Esse conhecimento do mundo espiritual, ele é apenas para dar força para a gente mudar. Porque olha só, os mesmos conceitos morais que o Espiritismo dá, Jesus também dava. Jesus dizia, você tem que perdoar o próximo, tem que amar o semelhante, você tem que fazer o bem às pessoas, você tem que se desapegar dos bens da terra. Isso Jesus dizia, isso o Espiritismo diz. Quando Allan Kardec escreve a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente para mostrar para nós que as consequências morais do Espiritismo são exatamente as consequências morais do cristianismo. É para mostrar o quanto uma doutrina é parecida com a outra. Nossa, por quê? O Espiritismo parecia uma coisa nova, um monte de conhecimento novo. Ele disse, não, é novo em termo, porque a consequência moral do Espiritismo é em tudo semelhante ao cristianismo. E eu vou provar que é semelhante. Aí ele pegou do Evangelho só a parte moral, que era o que interessava, e mostrou o quanto ela parecia com o Espiritismo. Isso é a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mostrar para nós o quanto o conhecimento moral nas duas doutrinas é tão parecido, idêntico até, embora o Espiritismo justifique as coisas e Jesus apenas apresente como mandamento. Não estou querendo diminuir Jesus, mas vejam como são as coisas. Jesus diz assim, eu vos digo, amai os vossos inimigos. É um mandamento. Eu, sendo discípulo de Jesus, vou seguir o que ele falou. É para amar o inimigo? Vamos amar o inimigo. O que fala o Espiritismo? O Espiritismo
Espiritismo, olha, se você tiver um inimigo e você não perdoar esse inimigo, você tem grande chance de ficar vinculado a ele. E isso amanhã pode resultar numa família desunida. Você vai renascer tendo como seu irmão, como seu pai, sua mãe, ou sei lá quem, perto de você, ou como um filho, essa pessoa que você tem tanto ódio, tanta mágoa. Então o melhor para você é resolver essa mágoa. O melhor para você é desatar esse nozinho, porque se você desatar esse nó, a sua vida futura vai ser melhor. Então perdoe, porque senão você pode ter alguma dificuldade no futuro. Ou seja, a proposta do Espiritismo, ela tem toda uma estrutura, uma substância por trás para te justificar do porquê que você tem que perdoar. Jesus é um mandamento. Então a consequência moral das duas é a mesma, sendo que o Espiritismo tem toda uma fundamentação técnica, que é a reencarnação, a vida após a morte, a imortalidade da alma, a mediunidade, para que você diga, realmente eu tenho que mudar. Então o foco do Espiritismo, o objetivo da doutrina espírita é que a gente mude. Não vai servir de muita coisa conhecer todo o Espiritismo e não mudar. Nós não estamos chamados para o centro espírita para simplesmente conhecer as leis do mundo espiritual. Nós não somos chamados para a casa espírita para entender o que é o mundo dos espíritos, mas sim para mudar as nossas vidas, para transformar os nossos corações. É esse que é o objetivo. E muitas pessoas, quando ouvem isso, fazem uma leitura até equivocada do que seja esse mudar. E que dizem assim, bem, então eu tenho que fazer uma mudança na minha vida total. Eu vou abrir agora uma instituição, vou criar 500 crianças, vou fazer um lugar para acolher milhares de indivíduos, muito menino. Pode ser que alguém aqui tenha esse tipo de chamado, mas garanto a vocês, sem medo de errar, o primeiro espaço de trabalho se chama família. Esse é o primeiro lugar aonde a gente tem que trabalhar. Ari, qual é a sua primeira responsabilidade nessa existência? Em termos de cuidar. Minha primeira responsabilidade. Ela, sua filha, sua mãe, sua esposa, sua família. Essa é a sua primeira responsabilidade. Porque se não for assim, Deus errou. Porque colocou do seu lado pessoas que você não tem a responsabilidade de cuidar. Eu não estou dizendo com isso que a gente tenha que abandonar as outras coisas. Não, porque de repente dentro da casa espírita eu vou encontrar as ferramentas que eu preciso para me fortalecer, para que eu consiga enfrentar um filho difícil, um marido difícil, uma esposa difícil. Eu nem vou falar de sogra porque todas as sogras são ótimas, mas pode acontecer da pessoa ter uma sogra também difícil, pode acontecer, mas é raro. Então, o que acontece? A sua primeira tarefa é com as pessoas que estão mais perto de você. E eu não estou inventando, porque eu vou pegar um conceito lá de Moisés, não vou nem pegar Jesus, pegar lá de Moisés. Dizia Moisés, amai o próximo como a si mesmo. Ele não disse amai o distante como a si mesmo, ele disse amai o próximo. E se você for pegar o original em hebraico, ele diz, ama aquele que vive ao teu lado. Esse próximo é o que vive contigo. Então é aí que está. Então às vezes você tem uma família difícil, é aí que está o lugar para a gente trabalhar. Esse é o espaço para você se desenvolver. Não adianta você querer ser grandes coisas lá fora se você dentro do seu espaço menor você não resolveu. Porque Papai do Céu teve um trabalho danado de compor a nossa família. Essas peças que compõem a nossa família são essenciais para a nossa história.
Aí está o material que a gente tem para trabalhar. Você tem o seu material para trabalhar. Trabalhe o material que você tem. Não deixe o tempo escorrer pela mão. Não deixe o tempo escorrer. Então a gente precisa se esforçar exatamente nisso. Senão esse conhecimento não vai ter sentido nenhum. Isso aqui não vai valer para nada. Se eu chegar lá no mundo espiritual gargalhando com a cabeça para trás, assim, porque eu conheço todo o livro dos Espíritos, mas eu não consegui viver em paz em casa, que diabo que eu fiz com o que eu aprendi? Isso não quer dizer que as nossas famílias tenham que dar sempre certo. Elas podem dar errado. Nós somos culpados dentro das nossas famílias, não quando elas dão errado, mas quando a gente desiste de lutar para que elas deem certo. Se eu me esforço sem desistir e elas dão errado, a responsabilidade também compete aos outros que não se esforçaram. Eu não posso querer eu ser o responsável pela vida de todo mundo. Não posso carregar todos os meus filhos, todos os meus irmãos, minha mãe, meu pai, e não deixar que ninguém erre, porque senão eu sou o culpado. Não, eu vou dar todo o apoio, mas se o cara decidiu, a responsabilidade também é dele. A responsabilidade é minha quando eu desisto de lutar para conduzir essa pessoa. Mas se eu não desisto e estou ali, eu estou cumprindo a minha responsabilidade dentro desse processo. Mas é importante que a gente nunca perca de vista que a grande responsabilidade nossa, em que pese todo o conhecimento espírita que a gente tem, é mudar, é ser cada vez melhor em relação àquilo que a gente era, é estar em constante luta para mudar, e não é mudar para apresentar grandes transformações do lado de fora. Às vezes é uma mudança que para o mundo vai ser pequena, ninguém vai perceber, mas é o resgate da minha relação com meu pai, é o resgate da minha relação com meu filho, é a minha capacidade de viver em harmonia com minha esposa, com meu esposo, é eu conseguir resolver a minha vida comigo mesmo. São coisas às vezes tão pequenas aos olhos do mundo, mas de uma grandeza espiritual extraordinária, e o conhecimento espírita existe para isso, para que a gente se convença de que essa oportunidade é uma oportunidade de ouro e, enfim, consiga fazer toda a mudança que a gente pode fazer. Então, o recado da doutrina espírita para nós não é outro senão esse. O conhecimento é importante, mas só o que salva de verdade é a nossa mudança interior e a nossa capacidade de amar tanto ao outro como a si mesmo. Uma boa noite para todos.